O uso da cocaína é extremamente antigo, desde suas aplicações na medicina à sua utilização como entorpecente. Sua característica é de anestésico de ação local. Seus primeiros indícios de seu uso foi há 4.500 anos atrás, com civilizações pré-colombianas que era conhecida como coca boliviana. Existem muitas tribos na bacia amazônica que ainda têm o hábito de mascar folhas de coca. No Brasil, quando descoberto pelos portugueses, encontraram também a coca, que comumente era mascada com cinzas. Sendo que, em 1551, o Conselho Eclesiástico de Lima declarou que a cocaína era uma planta enviada pelo demônio para destruir os nativos. Em 1569, o rei Filipe II da Espanha declarou, ironicamente, que o mascar das folhas de coca era hábito essencial do índio. No século XVI, a folha de coca começou a ser utilizada na medicina como anestésico, pois alguns cientistas notaram dormência em algumas partes do corpo, e também era utilizado como afrodisíaco. Com alguns estudos e observações, notou-se que a cocaína também tinha um caráter tóxico, mas mesmo assim foi usada por diversos tipos de tratamento. Por volta do ano de 1890, a medicina aboliu quase todo o seu tipo de tratamento que utilizava da cocaína por causa da sua forte dependência. Da folha de coca pode-se produzir tanto o crack quanto da cocaína. A diferença é que a cocaína ocorre em duas fases, uma iônica e outra como molécula sem carga. A cocaína é da forma iônica e o crack aparece sem carga, o que facilita a passagem na barreira hematoencefálica, fazendo assim o crack ser 5 vezes mais potente. Um cenário extremamente frustrante e extremamente decepcionante é o uso do crack na sociedade, que tem abraçado uma grande maioria jovem no Brasil. Um dos seus maiores problemas é a dependência e a depressão após os efeitos euforizantes da droga, que faz com que seus usuários tornem a usar novamente, e são cerca de 14 milhões de usuários de cocaína em todo o mundo. A maioria dos usuários de crack que procuram tratamento geralmente são compulsivos, demonstram tolerâncias e sintomas de abstinência. A depressão é um dos sintomas mais apegados ao dependente, gerando transtornos mentais, principalmente se junto ao álcool. Na maioria das vezes, quando o usuário tenta se livrar da cocaína, ela começa a ter alguns sintomas como ansiedade, irritabilidade, fadiga, sonolência, agitação e dentre outros efeitos. A cocaína bloqueia temporariamente os potenciais de ação que são produzidos nos axônios, gerando reações que desligam as comunicações que provocam sensações de dor. Existem também outras drogas que derivam da cocaína, que servem como anestésicos de ação local, tais como procaína, lidocaína, propoxicocaína e dentre outros. Umas características comuns de anestésicos locais são anel aromático, a cadeia intermediária entre o grupo terminal amina, secundária ou terciária. Pequena modificação em qualquer parte dessas substâncias podem influenciar na formação de uma substância tóxica. Ultimamente, alguns desses anestésicos são utilizados na medicina em pequenas cirurgias, produzindo efeitos sedativos e outros efeitos que favorecem ao cirurgião. Erros na administração das substâncias anestésicas podem vir a ocasionar coma ou até mesmo a morte do paciente. Por isso, deve-se considerar vários fatores na hora de aplicar uma anestesia, como o estado de saúde do paciente, a idade e até mesmo o grupo étnico-racial do paciente. Pesquisas mostram que o risco estimado de mortalidade na aplicação de anestesias pode variar de 5 centésimos a 10 casos para 10.000 anestesias aplicadas. Esse número vem diminuindo nos últimos 30 anos, sendo que atualmente os óbitos estão mais relacionados com falhas médicas do que com problemas relacionados aos equipamentos ou reações adversas à substância. Há diversos compostos que agem como anestésicos, como o éter dietílico, o halotano, o óxido nitroso e a succinilcolina. É necessário combinar com esses compostos um hipnótico, como os da classe dos benzodiazepínicos, para fazer o paciente dormir bem, como outros medicamentos como analgésicos, opioides e anestésicos de ação local. É necessário que o paciente receba analgésicos durante a anestesia geral, porque enquanto ele está inconsciente, não pode perceber a dor. No entanto, pode acontecer de ele recuperar a consciência durante a cirurgia e, consequentemente, se lembrar dessa experiência e sentir dor.
O éter dietílico foi o primeiro anestésico utilizado no mundo, entretanto não é mais usado. Já o óxido nitroso ainda é usado. Ele entra no organismo em uma velocidade 34 vezes mais rápida que o nitrogênio, o que causa desequilíbrio e um aumento de pressão em alguns locais do nosso organismo. A succinilcolina começou a ser utilizada em 1951, sendo uma das substâncias mais usadas até hoje em anestesias gerais. Por causa de efeitos adversos, foram pesquisados compostos para substituí-la. Por isso, compostos como o rocurônio e o rapacurônio começaram a ser comercializados recentemente, mas o rocurônio causa mais reações alérgicas que a succinilcolina, e o rapacurônio causa implicações graves e por isso parou de ser usado. Duas novas drogas estão sendo pesquisadas em animais para substituir esses compostos, o TAAC3 e o ORG25969. Muitos desses compostos são gases que alteram reversivelmente algumas funções do sistema nervoso central, em especial da medula espinhal, gerando imobilidade. Ainda não se sabe ao certo como eles agem na verdade. O mecanismo exato de como eles atuam, tanto no encéfalo quanto na medula, ainda permanece desconhecido, mas acredita-se que eles inibem a transmissão sináptica e diminuem a excitabilidade do motoneurônio espinhal. Provavelmente, muitos sistemas neurotransmissores e receptores sejam afetados por essas substâncias, mas ainda não se sabe ao certo por que eles causam anestesia.